Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Estatística Multivariada. Nós estamos falando a respeito da parte de componentes principais. E nesta aula de hoje nós vamos aprofundar, caminhar um pouco mais com esse assunto. Nas últimas aulas nós fizemos a definição dos conceitos, análise de componentes principais, mostramos a análise de componentes principais baseados na matriz de covariância. Mas nem sempre a análise baseada nessa matriz é a melhor para nós. Então, nós queremos falar nessa aula de hoje, a respeito da análise de componentes principais via matriz de correlação. Quando nós fazemos as componentes principais baseadas na matriz de covariância, nós temos que as componentes principais são extremamente influenciadas por aquelas variáveis, que têm a maior variância. Então, se eu tenho uma variável que tem uma variância muito grande, tende-se as primeiras componentes a serem dominadas por aquela variável. Por quê? Porque nós queremos concentrar a maior parte da variância, da variabilidade dos nossos dados, nas primeiras componentes. Então, o que vai tender as variáveis com maiores variabilidades irem, justamente para aquela primeira componente, tá bom? E em alguns casos, ou na maioria dos casos, isso vai se tornar de pouca utilidade, pois vai ter uma discrepância muito grande, ou às vezes a primeira componente, segunda componente, vai ser dominado por uma ou outra variável, tá bom? Então, essa outra questão também, que muitas vezes essa discrepância de variâncias, muitas vezes é causada por diferenças de unidades, das variáveis. Bom, então, a jotésima componente principal, ou uma componente principal, dado uma matriz uma matriz de correlação, ela vai ser dada por a combinação linear das variáveis padronizadas vai gerar para nós uma componente principal. Bom, então a ideia é o quê? Eu tenho a matriz de correlação, faço a decomposição espectral da matriz de correlação, encontro os autovalores e os autovetores. Os coeficientes dos autovetores normalizados são os coeficientes das variáveis na combinação linear, tá bom? Então, ó, eu tenho aqui, supondo a minha primeira componente principal, EJ1, EJ2, EJ3, no caso aqui o J igual a 1, que se refere à primeira componente, esses coeficientes são os autovetores, normalizados relacionados, por exemplo, ao primeiro autovalor, tá bom? Então, é o mesmo procedimento. Só que a ideia é, em vez de usar a matriz de covariância, usar a matriz de correlação. Mas posso usar a matriz de correlação? Pode. Por que eu posso? Porque a matriz de correlação é uma matriz de covariância também. Como assim uma matriz de covariância? Pega o seu conjunto de dados, padroniza os seus dados, subtrai a média, divide pela variância. Então, cada uma das suas variáveis vai passar a ter média 0 e variância igual a 1. Se você pegar esses dados padronizados e fazer a covariância deles, vai ser a mesma matriz de correlação. Bom? Então, se você tem dados padronizados e calcula a covariância, na verdade, você está calculando a correlação. Então, a matriz de correlação é uma matriz de covariância para os dados padronizados, tá? Subtraídos a média de cada variável, dividida pelo seu respectivo padrão. E aí é a mesma coisa que nós tínhamos lá nas componentes principais baseado na matriz de covariância, O autovalor lambda-j vai se referir à variância explicada por aquela componente, Duas componentes, elas vão ser não correlacionadas, Então, covariância igual a 0. Uma outra propriedade que nós temos, que muda um pouquinho, é que a correlação entre uma variável, uma componente J
e uma variável I, ela vai ser dada agora pelo coeficiente do alto valor vezes a raiz quadrada, desculpa, o coeficiente dos autovetores, né, daquela variável para aquela componente, vezes o alto valor que gerou aquela componente, aquele autovetor. Ah, mas eu não vou dividir por nada? Eu não tenho que dividir pela variância da variável xi padronizada? Sim, mas quanto que é a variância da variável padronizada? Que padronizamos? 1. Então, vai estar dividindo por 1 aqui, tá bom? Um detalhe que eu acabei esquecendo de falar, agora que na combinação linear não é a variável na escala original, é a variável na escala padronizada, tá bom? Então, tomem bastante cuidado. E aqui, baseado na componente principal, eu tenho esse score, né, baseado nas variáveis padronizadas, tá? Não é a variável na escala original. Eu também posso determinar qual que é o percentual de cada variável, ou melhor, de cada componente que explica, né, de cada variável. Para isso, basta eu pegar o respectivo alto valor de cada componente e dividir por P, ou seja, pelo número de variáveis. Ah, mas por que por P? Não seria a soma dos autovalores? Ah, mas a soma dos autovalores é o quê? É a variabilidade total. Ou seja, a diagonal, a soma da diagonal da matriz de correlação. O que eu tenho na matriz de correlação? Na diagonal da matriz de correlação, valores igual a 1. Se eu tenho P variáveis, na diagonal principal, eu tenho P valores igual a 1. Somando 1, P vezes, vai dar igual a P. Então, lambda J, né, dividido por P. Vai ser a proporção, né, da variação explicada por cada uma das componentes. Bom, e importante, que eu já comentei um pouquinho, é que na hora de obter os scores, eu preciso de utilizar os coeficientes, né, das minhas variáveis padronizados, os valores das minhas variáveis padronizados, tá bom? Outra questão importante de ressaltar aqui é que, normalmente, a quantidade de informação que eu tenho na componente principal, baseado na matriz de covariância, ou seja, a quantidade de informação concentrada nos primeiros componentes, baseados na matriz de covariância, é maior do que a quantidade de informação concentrada nos primeiros componentes baseados na matriz de correlação. Como assim? Um exemplo. Se eu faço uma análise de componentes principais, baseado na matriz de covariância, vamos dizer que o primeiro e o segundo componente me explica 80% dos dados. Se eu pegar o mesmo conjunto de dados e fazer baseado na matriz de correlação, eu vou ter, na primeira e na segunda componente, eu vou ter menos de 80%, tá bom? Então, a matriz de correlação ela vai precisar de um número maior de componentes para explicar a mesma quantidade de variabilidade total obtida pela matriz de covariância, tá bom? Então, é importante ressaltar esse detalhezinho aí que pode vir a acontecer, tá bom? Bom, vamos lá para aquele exemplo 1, tá bom? Que nós trabalhamos lá no R, aquele exemplo das empresas, tá bom? Que vocês lembram, né? Então, vou carregar os meus dados. Ó, era aquelas 3 empresas, né? Aquelas empresas que tinham lá o ganho bruto, líquido, patrimônio. Bom, veja o seguinte, ó, que, primeiro, ganho bruto, ganho líquido e patrimônio tem uma diferença muito grande de variabilidade. Tanto que quando nós fizemos a matriz de... nós fizemos os componentes principais, baseado nesses dados, vocês lembram que a variável patrimônio ela ficou com um coeficiente muito alto.
e a variável ganho líquido ela ficou com pouco, né? Ou com um coeficiente bem baixo. Mas apesar dela ter uma correlação, mas mesmo assim é uma variável que tinha pouca importância, né? Naquela componente. Tá bom? Então, é um indicativo de que, nesse conjunto de dados, ó, nós devemos utilizar a análise de componentes principais baseada na matriz de correlação. Então, se eu quero utilizar, ou se eu tenho um conjunto de dados, se eles têm unidades diferentes, têm variabilidade muito diferente entre os dados, esses dois são os principais indicativos, ou são os indicativos que eu devo usar a matriz de correlação. Tá bom? Então, faço a matriz de correlação. Olha, calculo os autovalores da matriz de correlação, auto, que é a minha matriz L, minha matriz L, 2,49, primeiro autovalor, 0,42 o segundo autovalor, 0,08 o terceiro autovalor. Os meus autovetores, né? Cada uma das componentes. Qual que é a proporção do percentual acumulado de informação? Então, veja que a primeira componente, ela explicou 0,83% dos meus dados. Bom, a segunda componente explica 14%. Se você voltar lá naqueles slides, né, ou se você olhar, você vai ver que nessa primeira componente nós explicávamos mais de 95%, ou quase 95%, alguma coisa assim. Então, você pode fazer, né, calcular os autovalores aí, calcular o percentual, para você ver que a primeira componente ela tem uma queda muito grande, né? Então, a primeira componente, o percentual de informação acumulado na primeira componente, baseado na matriz de covariância, é maior, né, que o percentual de informação calculado na matriz de correlação. Bom, acumulado, né, então, a primeira quantidade é 83%, na segunda componente eu tenho um acumulado de 97%, e na terceira componente um acumulado de 100%. Tá bom? Bom, preciso calcular as minhas covariâncias, né, de cada variável com cada autovalor. Então, o que eu vou fazer? Para a primeira componente, né, lembra que eu vou ter que pegar a primeira componente e vou multiplicar pela raiz quadrada do autovalor. Como assim, quem são os coeficientes da minha primeira componente? Essa primeira coluna aqui, Então, vou pegar esse autovalor, vou multiplicar, pegar esse autovetor, multiplicar pela raiz quadrada desse valor. Esse segundo valor, cada um desses valores aqui, eu vou ter que multiplicar pela raiz quadrada desse autovalor. E assim por diante, né? Para cada uma dessas da segunda componente, multiplicar pela raiz quadrada desse valor. E cada um dos três valores dessa terceira componente, multiplicar pela raiz quadrada desse autovalor. O que eu estou fazendo aqui, né? É simplesmente isso. Só para vocês verem aqui, estou fazendo uma matriz. E já botando a raiz quadrada, né, dos autovalores. Então, a primeira coluna, o mesmo valor. Segunda coluna, terceira coluna. E eu vou pegar, então, a matriz que eu chamei de O, que são os autovetores, e fazer multiplicação elemento a elemento, né, por essa outra matriz aqui. Então, eu vou ter as covariâncias. Então, o que eu percebo? Que nessa matriz aqui, que na primeira componente, as três variáveis estão altamente correlacionadas. Bom, então, elas têm influência nessas três componentes aí. E no caso aqui, todas as três variáveis, né, com score negativo. Quer dizer o quê?
quanto maior for a média, ou desculpa, quanto maior for os valores dessas variáveis, menor vai ser o score dessa variável. Por que vai ser menor? Porque eu tenho todos os valores negativos aqui para os scores dessas variáveis. Tá? Então, ó, o score da primeira componente, ou a primeira componente principal, ela é definida como sendo menos 0,97 vezes Z1, que é a primeira variável, menos 0,87 vezes Z2, que é a segunda variável padronizada, menos 0,87 Z3, que é a terceira variável padronizada. Bom? Então, novamente, eu tenho um índice geral, né, de desempenho das empresas. E também, né, eu tenho aqui a segunda componente. Ó. Veja que, no caso, a primeira variável ela não está correlacionada, uma correlação bem baixa. Na terceira variável, né, a segunda e a terceira variável, elas estão correlacionadas positiva e negativamente com essa componente. Então, diria que essa segunda componente ela seria 0 vezes Z1, né? Menos 0,45 Z2 mais 0,46 Z3. Então, essa variável terceira, essa segunda componente, é um contraste, né, entre as questões do ganho líquido com o patrimônio. Bom, ganho líquido mesmo? Vou lembrar aqui. Isso, ganho líquido com o patrimônio. Então, eu espero que altos valores dessa segunda componente são empresas que têm altos valores de patrimônio e baixos valores de ganho líquido, enquanto que baixos valores de score para essa componente são empresas que têm um alto ganho líquido e baixos valores, né, de patrimônio. Então, assim que nós interpretamos, né, essa componente aí. Se for interessante essa interpretação, se fazer importante essa interpretação, podemos usar esse valor aqui. Bom, a primeira e a segunda componente. Caso não, caso só a primeira componente seja importante, podemos utilizar ela. E por último, né, podemos obter o score. Aqui eu vou obter o score só para a primeira componente. Primeira coisa que eu estou fazendo aqui, ó, eu estou pegando a minha matriz X, escalonando ela. Então, estou centrando e dividindo pelo desvio padrão. Aqui apresenta qual que é a média, qual que é o desvio padrão de cada uma delas, tá? Onde que elas foram centradas e por que elas foram divididas, por qual valor. E aí você tem os valores padronizados, né? Se você fizer a média, a variância aqui dessa matriz, você vai ver que dá média 0 e variância 1. Então, estou pegando essa matriz X, multiplicando pelo vetor na primeira coluna de O. Então, isso daqui seria, né, os scores, né, para a nossa primeira componente. Veja que nós estamos interessados no score menor. Quanto menor o score para nós, melhor vai ser essas empresas aí. Bom, então veja ó, que essa empresa 3, ó, ela tem um score de menos 3,67. Se você voltar lá nos dados originais, né, desse exemplo, essa empresa 3, ó, você vai ver que ela tem esses valores aí, né? Então, é a empresa que tem o maior ganho bruto, o maior ganho líquido e o maior patrimônio. Bom, eu não lembro se eu mostrei para vocês, né? Mas dá para vocês acompanharem aí depois, ó. Então, fiz aqui a matriz de correlação e calculei os scores, né? Com esse comando aqui, ó, para escalonar, para centrar a variável que a gente tem, tá bom? Pré-multipliquei. Depois eu coloquei a primeira coluna de O, né, para obter os scores. E aqui, né, para obter a sua matriz de correlação dos seus dados. Tá?
Então, com esse comando aqui, ó, eu estou repetindo a matriz, obtendo uma coisinha aqui, isso aqui. Com esse comando aqui, ó, eu estou criando. Opa. Aí, agora deu certo. A primeira coluna, né, tem todas a raiz quadrada do primeiro alto valor, da segunda coluna, raiz quadrada do segundo alto valor, terceira coluna, raiz quadrada do terceiro alto valor. Tá? E pré-multiplicando por O, isso aqui vai me dar a correlação de cada variável com a Y, né? Então, se você rodar de novo, você percebe aí as correlações e aquelas interpretações que eu já tinha dado ali, tá? Um pouquinho antes. Tá bom? Então, essas são as interpretações que nós temos. Um outro fator importante aqui, ó, você vê agora que tem alguns scores que eles são positivos, tá bom? E outros scores que são negativos, pensando na primeira componente. Então, quer dizer o seguinte, ó, que aquelas empresas que têm os scores negativos são as empresas com os maiores valores ou que estão antes, né? Qual que é a média, né, de cada variável? De x1, x2, x3. Ou de Z1, Z2, Z3, né, já que elas estão padronizadas. É 0. Então, se eu tenho score abaixo de 0, quer dizer que são variáveis que têm uma correlação, são empresas que têm tendência a ter altos valores, né, ou os valores maiores para as variáveis ganho bruto, ganho líquido e patrimônio. Aquelas empresas aqui que têm próximo de 0, quer dizer que os valores de ganho bruto, ganho líquido e patrimônio estão próximo da média dessas variáveis. E aquelas empresas que têm os valores positivos são empresas que estão abaixo da média, né, na comparação com a média, né, do ganho bruto, do ganho líquido, né, e do score. Bom, então, essa seria a nossa interpretação. E no caso aí, né, a pior empresa, né, ou que tem o mais alto score, nesse caso, é a empresa 9, né, que nós já havíamos visto lá. Então, se você olhar essas empresas que estão próximo de 0, por exemplo, essa empresa 12, se você for olhar, ela vai estar bem próximo, né, dos valores médios, né? Ó, vai estar bem próximo. Quais são as médias? 6.267, 424, 9.606. Então, para essa empresa 12, ele vai estar, os valores dela, né, vai estar próximo, né, desses valores aí. Se você olhar lá na empresa, você vai ver que essa empresa 12, ela tem uma média para a primeira variável de 6.287, tá bom? Desculpa, ela tem um valor de ganho bruto de 6.287, a média para essas variáveis, né, de todas as empresas, foi de 6.267, então bem próximo. Para o ganho líquido, essa empresa 12 tem um valor de 451. A média foi 424, um pouquinho maior aí. O patrimônio dessa empresa 12 é de 8.972. A média de todas as empresas de 9.606. Então veja que ela ficou de fato, né, bem próximo da média, né, um pouquinho, né, próximo ali, né, com algumas variações, tá bom? Nada demais. Bom, então, vai ficar para vocês fazerem também, repetir a mesma análise aí, né, e as interpretações que nós já fizemos para aquele exemplo 2, tá bom? Das coxinhas lá, fazer baseadas na matriz de correlação. Bom, até agora eu fui levando vocês a pensarem um pouquinho no número de componentes adequados. E em muitas situações nós temos que escolher quantos componentes são adequados, né, para uma análise. Então,
para uma análise de componentes principais. Eu preciso, então, de escolher um número K de componentes menor que o número de variáveis iniciais que eu tenho, tá bom? Então, eu preciso de escrever ou de ter alguns critérios. Uma coisa que eu falo aqui, esses critérios, eles são somente indicativos, eles não são definitivos, tá bom? Eles só vão te apontar uma direção, não tem nenhuma regra, falar que tem que ser. Ah, tá, esses critérios está dizendo isso, então tem que ser isso. Não. Essa parte de critério vai mais do feeling que vocês têm do assunto do que propriamente de um critério, né, que seja decisivo, que seja final. Tá? Esses critérios, eles não têm a palavra final, eles só vão te apontar um caminho. O que define no final é a sua experiência e a familiaridade com o assunto. Tá bom? Então, é extremamente importante vocês terem isso em mente. Por isso que eu falo que muitas vezes a análise de multivariada vai mais da experiência que você tem com os dados, com o assunto que você está trabalhando. Não é simplesmente você fazer uma análise e fazer uns pontos aí, fazer umas contas, tá bom? Então, o primeiro procedimento é analisar a representatividade em relação à variação total. Lembra que naquele primeiro, quando nós fizemos esse exemplo agora, né, que nós acabamos de fazer, desse critério aqui. Os nossos autovalores, ó, o primeiro componente, ele já me representava 83% da variação total. O segundo componente me explicava 14% da variação total. Ó, então, se eu pego o primeiro e o segundo componente, ó, eu tenho 97% da variação total acumulada aí nos dados. Bom, então, ó, aqui voltando lá no R, né? Eu rodei de novo aqui para vocês verem, ó. Primeiro componente, né? Segundo componente, os dois acumulados, só o primeiro componente, o primeiro e o segundo. Então, veja que eu tenho uma grande parte, né, uma grande informação explicada. Então, eu não preciso de pegar 3, porque eu estou vendo que 2 componentes, né, têm uma grande representatividade. Então, para isso, vamos fazer aqueles critérios, né, vamos fixar uma porcentagem e vamos reter o número de componentes que atinge essa determinada quantidade de porcentagem da variação total. Eu quero o número de componentes de tal forma que 80% da minha variação seja explicado, 85%, 90%. Então, é essa regra aí que você acaba fazendo. Bom, não há um limite, né, que você tem. Não tem uma regra, vamos dizer assim, usa 80, usa 90, 95. Tem algumas pessoas que usam, mas o principal fator que determina isso é a natureza do fenômeno. Em alguns fenômenos, por exemplo, você precisa de muitos componentes, de 4, 5, 6, 7, 8, 9. Outros componentes ou outras técnicas, né, 2 componentes são suficientes. Tá bom? Normalmente, e é muito comum, né, ter que trabalhar com abaixo de 90% da variação total explicada. Tá? Porque para você pegar 90%, você vai ter que pegar muitas componentes. Aqueles exemplos ali que eu mostrei são exemplos didáticos, né, em que a primeira componente já explica muito. Tem algumas regras que dizem que o ideal, ou alguns autores dizem que o ideal é que seja pelo menos 80% da variação explicada. Mas eu já trabalhei com algumas análises, eu explico 60%, 65%, 70%. Eu mesmo estou fazendo uma análise agora, e ainda estou amadurecendo a ideia dessa análise, provavelmente ela vai trabalhar em torno de 77%, tá bom? Com 2 componentes. Tá? Então, mas alguns autores indicam acima de 80%. Eu gosto mais de olhar para a natureza do trabalho, tá?
da característica dos dados que você tem, tá bom? E aí, só lembrando, né, que quando nós temos as componentes principais baseadas na matriz de correlação, às vezes eu vou precisar de um número maior de componentes para atingir um determinado número, né, um determinado percentual de variação explicada, né, do que quando baseamos na matriz de covariância. Bom, um outro critério é chamado de critério de Kaiser, e ele também ele tem um ponto de corte específico. Esse critério de Kaiser, ele diz o seguinte, que você vai selecionar aquelas componentes que têm os autovalores maiores do que 1 quando você baseia na matriz de correlação. Bom, então você está fazendo análise de componentes principais, baseado na matriz de correlação. As componentes que você vai utilizar na sua análise são aquelas componentes que os autovalores são maiores ou iguais a 1. Esse é chamado de critério de Kaiser. Bom, de uma outra forma, ou uma forma similar, você, quando está fazendo baseado na matriz de correlação, você pode calcular a média dos seus autovalores. Bom, você pega os seus autovalores, soma eles, divide pelo número de autovalores que você somou, você vai ter um lambda médio. Você vai reter para o seu componente os componentes que você tem maiores, autovalores maiores do que lambda m, bom, do que a média dos seus valores. Então, é alternativa, né, baseado na matriz de covariância, né, para você reter seus componentes principais. E um outro critério, né, que é chamado de screen plot, ou gráfico de cotovelo, tá? O gráfico de cotovelo, né, que você pode pensar, você tem seus autovalores, você constrói um gráfico, né, que você tem aqui, ó, os valores do seu autovalor, e aqui no eixo X você tem um índice, ó. Então, autovalor 1, valor tanto. Autovalor 2, valor tanto. Autovalor 3, valor tanto. Você vai olhar nesse ponto aqui, ó, nesse ponto de curvatura. Nesse cantinho aqui, que é chamado de cotovelo. Por exemplo, se eu tenho aqui o meu cotovelo, ó, não sei se está dando para você ver, ó, então eu fico assim, ó. Então desce, eu tenho que procurar onde que está o cotovelo do gráfico para isso. Eu vou tomar o número anterior. O meu cotovelo está aqui no valor 2, no segundo autovalor, então um componente é suficiente. Bom, se você quiser voltar lá no seu gráfico, eu posso fazer aqui, ó. Eu vou fazer plot dos autovalores do tipo L. Vou fazer uma linha, né? Ó, gerou para nós, né? Esse gráfico aí. Tá lá no R, ó. Eu fiz esse comando aqui, ó, plot dos autovalores, tipo igual a L, né? Então você tá vendo, ó, o cotovelo tá onde, ó? O cotovelo tá aqui, ó. Então eu tomaria, né? Eu selecionaria um componente. Bom, então basicamente é essa informação. Aqui, se você olhar por outro critério, também eu posso pedir aqui, ó, fazer quem é o meu valor L. Se eu aplicar o critério de Kaiser aqui, ó, quais autovalores são maiores do que 1? Só a primeira componente. Então veja, ó, a primeira componente, ela me explica 83%, que é uma quantidade considerável. A segunda componente, o critério de Kaiser, somente a primeira componente é maior do que 1, tá bom? E no screen plot, né, o cotovelo está no 2, então eu deveria selecionar um componente. Então veja que nesses 3 critérios aqui de análise dos dados,
verifiquei que um componente é significativo, tá? Então, mas lembre-se que isso aqui são somente critérios, né, importantes, né, que nos ajudam aí a tomar essa decisão, tá bom? Não é nada definitivo. Bom, só ainda com relação ao screenplot, nem sempre ele vai dar bonitinho desse jeito aqui. Às vezes ele vai ser algo meio monótono, assim, ó, ele vai decrescendo, então nem sempre ele vai ser útil, tá? Vai estar bonitinho desse jeito aqui. Normalmente, né, ele vai apontar para outros valores, né, dependendo da situação que você tem. Okay? Um outro procedimento e um procedimento não tão simples é você fazer uma análise, né, da aproximação da matriz de correlação ou de covariância. Quando eu pego uma matriz, uma componente, e faço em comparação com a matriz de variância e covariância original, como é que estão os dados? Como é que está essa aproximação? Ou da matriz de correlação ou de covariância. Pego duas componentes, pego três componentes, como é que vai ficando essas aproximações? Eu tenho que ter um pouco mais de sensibilidade, né, para fazer essa comparação. Veja que se eu vou aumentando muito o número de variáveis, avaliar esse procedimento vai ser um pouquinho mais complicado, né? Então, ver como é que fica essa aproximação. Então, é um pouquinho mais difícil, mas é um outro procedimento que se pode, né, ter para fazer essa análise. Procedimento 3 seria uma análise prática dos componentes principais. Bom, você olhar o que ele está interpretando, ou o que ele está trazendo de informação para você. Por exemplo, nesses componentes aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó para você ver. Eu vou digitar aqui, que é mais fácil. Eu vou digitar matriz O. Deixa eu voltar para mostrar para você. Está no R. Sua matriz O. Então, você vê que a primeira componente, nesse caso, que ela está te dando um índice geral das empresas, né? Quanto maior um valor, os valores, né, das variáveis dessas empresas, menor vai ser o score, então você está tendo um índice geral levando em conta todas as empresas. Então isso é importante. A segunda componente, ó, te dá um contraste compara as duas variáveis, ganho líquido e patrimônio. Então, essa é a interpretação desse score. Essa interpretação, ela faz algum sentido para a natureza, para o estudo que você está fazendo? Então, você vai ter que ir olhando, interpretando o que aquele componente está trazendo de informação. Uma vez que você tem esses resultados, ela se torna importante para você. Tá bom? Então, aí, esse critério, né, de análise prática dos seus dados, diz que você deve levá-lo em conta, né? Então, esse é um dos critérios mais indicados, né? Você selecionar aqueles componentes, né, que sejam indicados, né, que tenha alguma interpretação prática para você. Bom, então, a escolha do número de componentes a ser utilizado, né, depende, né, da natureza prática dos dados encontrados, tá bom? Logicamente que a situação ideal é aquela em que os componentes principais de maior interesse do pesquisador são as de maior explicação, né? Não adianta nada eu ter um componente lá, ele tem um significado prático bonito, interessante, mas ele só me explica, por exemplo, 1% da variação. Então não vai fazer sentido. Então eu tenho que buscar casar essa informação com a interpretação junto com a quantidade de variabilidade explicada, tá bom? Mas no geral, esses procedimentos, eles são somente indicativos. Eles só falam assim, vai por esse caminho aqui, ó. Isso aqui pode te dar um norte. Eles te dão uma orientação, eles não são definitivos. É tanto e tanto, tá bom? Eu volto a dizer, você precisa se inteirar do problema para que você possa fazer uma análise adequada, tá bom? E para finalizar, matriz
inferência sobre a matriz de correlação. Se você tem que os seus dados seguem uma distribuição normal multivariada, inicialmente, aplique um teste de historicidade de Barton. Tá? Se não for significativo, se não tiver correlação entre as variáveis, não vai adiantar você fazer análise de componentes principais, porque as variáveis já são independentes. Bom, e aí, se as variáveis são independentes, você pode analisá-las separadas, sem pensar na associação entre elas. Bom, então, essa é a nossa videoaula. Com isso, nós encerramos o nosso conteúdo de análise de componentes principais. Ok? Então, mais uma vez, um abraço a todos, até a próxima e bons estudos.